Fechem os olhos. Relaxe. Vamos relaxar. Feche os olhos. Podem suspirar. Relaxem bem. Recebamos neste momento as energias de paz e harmonia dos espíritos. Essa energia é a nossa própria energia. Ela sai, nós despendemos e os espíritos trabalham com as nossas próprias energias que voltam a nós mesmos quintessenciadas ou quintessenciadas. Isso evidencia que nós temos energias que podem ser em natureza ou in natura, boas e más. Então vamos expelir, vamos pôr para fora essas energias confuscadas, aviltadas até, maculadas por pensamentos, estados de ânimo. E os espíritos vão se locupletar dessas energias, devolvendo-as purificadas. É como a água e o filtro. Eles vão filtrar essa energia, a nossa própria energia. E vamos nos sentir calmos, pacificados, tranquilos. E a tranquilidade e a harmonia não depende da elevação moral da pessoa. Depende de um processo bioquímico. Só isso. A paz de espírito que todos buscam não está na atitude que o homem assume. Atitude em sociedade, na família, no trabalho, no templo, na rua, mas tem como gênese o tipo de energia que ele, homem, porta. Então é a energia que vai determinar todo o processo. Conquanto ela tenha também, por sua vez, fonte na capacidade de o espírito entender os processos da vida, a lei de Deus, o amor, a fraternidade, a lealdade, a comunhão de ideias. Então, neste momento, estamos sob o palio do trabalho incansável e amoroso dos espíritos que nos subsidiam, os esforços que empreendemos na luta sem quartel com nossos próprios defeitos, com a própria natureza que tipifica aquilo que os espíritos chamaram de inferioridade moral. Ninguém deve se arvorar superior. Superior a que ou a quem?
Ninguém deve pensar que está indene, está livre de maus pensamentos, de ideias precipitadas e perniciosas. Todos somos assim. Não é uma questão de igualdade, é uma questão de parcimônia. Então vamos agradecer aos Espíritos por essa oportunidade que temos hoje de todos juntos estudarem os mistérios do Egito, uma civilização enigmática que surgiu, ninguém sabe de onde, talvez dos Atlantes. E muita paz. Está todo mundo calminho aí? Tá vendo? Olha, os Espíritos fizeram uma coisa que chama lixo emocional reciclado. Eles pegaram nossas energias e aí reciclaram, devolveram a gente. Tá bom? Dando as energias superiores, a gente não precisa de energia superior nenhuma. Nós temos energia superior. É só saber trabalhar com ela, não é? Eles não vão ficar dependendo de energia dos outros. Se nós temos. Cadê Julio Iglesias para fazer a transparência? Foi escolhido por unanimidade. Vocês já estudaram alguma vez a civilização egípcia? Mas não aquele estudo escolar. É história geral, né? É aqui. Agora vocês vão... Eita, a introdução, deixa eu ver. Me dê uma monografia dessa. Não chame de apostila, é monografia. Bom? Não é de apostila, apostila não. Aquilo é curso de... é cursinho. Olha de cursinho. Bom, então ele vai colocar ali a capa. Olha, esse trabalho foi feito por Rita de Cássia, está ali, com um bom trabalho, excelente trabalho dela, escaneando e passando para a transparência. É um trabalho muito bom. Aí. Dá para ler aí? Dá para ver? Ei, fique do outro lado, melhor. Então eu vou ler aqui a introdução, tá bom? Preste atenção. Atenção, s'il vous plaît. Ó, o Egito sempre foi considerado a terra dos mistérios e da sabedoria. Foi lá, por exemplo, que Moisés adquiriu um profundo conhecimento das ciências ocultas, da religião e da magia, as quais estavam tão coesas naquele tempo que era impossível separá-las. O culto dos mortos, a crença na vida futura, a sobrevivência da alma, a morte do corpo físico, eram as características mais notáveis de sua religiosidade. O livro dos mortos, rolos de papiros colocados nos túmulos, contém descrições completas dos cultos, das orações, dos rituais funerários e evocações praticadas pelos poderosos sacerdotes egípcios que controlavam a nação. Os egípcios acreditavam que o homem tinha uma alma chamada Ba, e que esta sobrevivia à morte do seu corpo físico.
costumavam depositar nos túmulos utensílios domésticos, roupas, armas e amuletos pertencentes aos mortos, além de comida e bebida, porque achavam também que, além do seu corpo e de sua alma, o homem tinha um duplo semi-espiritual, Kardec chamou de semi-material, o K, que necessitaria de todas estas coisas para sua sobrevivência. O K era temido e respeitado, porque se sofresse alguma irritação, tinha o poder de praticar uma série de represálias e até de aniquilar a personalidade do defunto. Nos túmulos de faraós eram colocadas pequenas estátuas dos servos que os atendiam em vida, pois se acreditava que, de alguma forma, elas adquiririam vida e continuariam prestando seus serviços ao faraó morto. Há casos de os servos serem enterrados vivos, viu? Junto com os faraós. É por isso que muita gente tem claustrofobia. O síndrome do pânico, né? Havia também no Egito um colégio de profetas, videntes e lugares de oráculos, os mais famosos dos quais foram o de Amon-Ra e o de Heliópolis. Os egípcios praticavam também a magia negra e o enfeitiçamento, apesar de tais práticas serem proibidas por lei, além da astrologia. A pirâmide de Quéops, construída há mais de 5.000 anos, é um dos maiores mistérios egípcios. Em A História da Parapsicologia, Máximo Inardi afirma que tal edifício seria a custódia de pedra, o tabernáculo em suma, em que era guardada uma espécie de mensagem profética, no sentido de que, no seu interior, teriam sido indicadas pelas disposições dos corredores e das passagens interiores algumas datas futuras correspondentes a acontecimentos mundiais. Alguns acreditaram poder ler algumas das mensagens pelo que teriam sido os seguintes acontecimentos: a vinda de Jesus, a sua morte infamante, a guerra de 1914 a 18, período de paz entre 1918 a 1928, a crise econômica de 1928 a 34, o período de desordem de 1936 a 53. Segundo o mesmo autor, outras mensagens estariam ainda guardadas na Grande Pirâmide, sobre os quais, porém, ainda não se pode falar. Isso quer dizer que alguns mistérios egípcios ainda continuam indecifráveis, indesvendáveis, né? Vocês vêm falar em Nostradamus com as suas centúrias, mas isso aqui são 5.000 anos antes de Jesus, muito antes até de Nostradamus. Está na Grande Pirâmide, a Grande Quéops, guarda então esses prenúncios, né, de acontecimentos, e geralmente dolorosos para a humanidade. Que a profecia, por incrível que pareça, e ninguém sabe por que, se prende à tragédia, até mesmo a precognição, não é? Outra coisa, a retrocognição. Na retrocognição nós arquivamos, no chamado inconsciente, fatos, né, mais levados, mais, quer dizer, fundamentados em tragédias pessoais ou coletivas, de que nós fomos protagonistas ou de que participamos. Então ninguém sabe por que a retrocognição e a pré-cognição ou a profecia são baseadas, tanto a profecia como as pré-cognições, em fatos trágicos, em acontecimentos que nos trouxeram dor, sofrimento, e aí por diante. Raramente acontecimentos felizes, alvissareiros, bons, são registrados. Ninguém até hoje conseguiu explicar. Nem Heine, nem Soal, nem Carrington.
nem Peter Lessa, ninguém conseguiu desvendar isso. Porque que as precognições se baseiam, registram fatos dolorosos ou para o homem como pessoa ou para a humanidade como ser coletivo, né? Isso é muito importante. Então a grande pirâmide ainda está para ser desvendada. Tem alguns autores que falam que determinados esconderijos na grande pirâmide ainda não foram descobertos. E tem uma coisa, ela foi elaborada dentro de rigorosos critérios matemáticos e astronômicos, não são astrológicos não, astronômicos. Então, os egípcios conheciam a astronomia a fundo, conheciam a matemática, cálculo, né, a ponto de construir monumentos que vão durar para sempre. Essa que é a grande verdade. Então, essa civilização apareceu e desapareceu. Se se pensasse bem, os egípcios, levando em consideração fatores genéticos, como propagam por aí, né, os egípcios hoje seriam o primeiro mundo. No entanto, é terceiro mundo. Houve o que? Um retrocesso? Se baseasse nesse fator, nos fatores genéticos, hoje o Egito, o Irã, por exemplo, com os persas, que o Irã é a Pérsia, né? O Iraque, por exemplo, Mesopotâmia, né? A Babilônia. Então esses países são países ricos por causa de petróleo, mas pobres no que diz respeito à cultura, ou à distribuição da renda. Então isso intriga os historiadores, os pesquisadores, os sociólogos, né? Porque não houve um acompanhamento cultural, tecnológico. Então por que essa civilização apareceu, essas civilizações apareceram e declinaram, sumiram? Elas foram se desgastando até seu esgotamento. Isso aconteceu principalmente no Oriente e até certo ponto no Ocidente, mas mais especificamente no Oriente. Então a gente tem que analisar isso com muito cuidado e levar para a apreciação à luz das informações espíritas ou espirituais, no caso, ou espiritualistas, porque o espírita é espiritualista, mas o espiritualista necessariamente não é espírita. Então a gente tem que analisar sobre as informações espíritas, né? É como a questão ética, a questão social, a questão política. Sem o sustentáculo da doutrina espírita, essas disciplinas ficam assim, sem base, sem fundamento. Então, nós teríamos que criar uma espécie de faculdade espírita, onde nós estudaríamos tudo isso, a história das civilizações, mas sob uma nova visão, a visão espírita, não é? A sociologia, a antropologia, a ética, o direito. Se fala muito em direito natural, não é isso? Os egípcios conheciam o direito natural. Quem é o direito natural? É um direito que não foi elaborado pelo homem. Não é isso? A natureza exige direitos e deveres? Claro. Mas são leis que não foram elaboradas pelo homem. Agora, por quem? A gente chama de Deus. É o nome que a gente deu a esse ser que ninguém sabe quem é, mas que se reflete nas leis que regem a natureza. Que o homem não tem nada a ver com a natureza. Agora, a natureza tem muito a ver com o homem, né? Parece ao contrário, parece que eu estou invertendo. Porque ela emprestou ao homem tudo que o homem é. Os egípcios tinham essa noção. O livro dos mortos, eu tenho um fragmento do livro dos mortos, eu consegui, e é uma coisa interessante. Todos os grandes pensadores do futuro se basearam no livro dos mortos, até Galileu Galilei.
Aquela história que tudo se move em cima e embaixo e tal, ele tirou do Livro dos Mortos, que é antiquíssimo. Então, nós espíritas, precisamos estudar. Esse trabalho aqui não é apenas como curiosidade, não. É um trabalho que se impõe. A gente vai trazer outros trabalhos, né, similares, para que possamos estudar. Um dia desses vamos trazer os astecas, os maias, que são povos tidos como remanescentes dos Atlantes, como os egípcios também, segundo consta, né, teria sido um dos braços da civilização atlântida, quando esta submergiu. Então, os sobreviventes se espalharam pelo mundo, e aí vocês veem uma coisa interessante, é que a cultura dos pré-colombianos, maias, toltecas, zapotecas e aí por diante, incas, guardam semelhanças assim interessantes com as culturas dos povos do Médio Oriente, ou da Mesopotâmia, não é isso? As pirâmides, por exemplo. Vocês já ouviram fotografias de pirâmides maias e astecas? Se parecem com as pirâmides, né? O problema da zootropia, chamado deuses animais, ou animais deuses, também na cultura pré-colombiana, na Grécia também, em Roma também, mais acentuadamente nas civilizações assim, anteriores à Grécia e a Roma. Então isso é o quê? É uma coincidência? A estrutura política, social, as classes sacerdotais, as vestais, por exemplo, é daí que vem das vestais aquela ideia de que as freiras devem ser virgens. Não é porque Maria foi virgem, é justamente por isso. Todos os cultos pagãos foram aproveitados pela liturgia e pela teologia católicas. Então nós precisamos estudar essas civilizações, precisamos. Aqui não é cultura inútil, não. Porque tudo isso pode ser analisado à luz da doutrina espírita. E como eu disse antes, sem o conhecimento espírita fica difícil definir a origem, né? Consequências, estruturas em vários níveis. Então nós precisamos estudar. Ou estudamos, ou jamais vamos saber o que é espiritismo. E espiritismo não é só pegar o livro dos espíritos e ler de cima a baixo, não é não. É tentar identificar na história do conhecimento humano aqueles pontos desenvolvidos pelos Espíritos e Kardec no livro dos Espíritos. Tem que se fazer, é um estudo chamado epistemológico, seria assim, a crítica do conhecimento. Vocês vão ver fatos, eu vou trazer aqui, no livro de Kant, Manuel Kant, que você vai encontrar no livro dos Espíritos. Kierkegaard, por exemplo, Spinoza, até Nietzsche. Se a gente fizer um cotejo com o pensamento desses grandes mestres, nós vamos encontrar as suas ideias, seus valores, seus pensamentos, no contexto do livro dos Espíritos. Para mim é o livro mais importante que a humanidade tem. Não é a Bíblia não, que só tem besteira, um monte de bobagem. Mas o livro dos Espíritos ainda precisa ser apreciado sob esse prisma. E ainda dizem por aí que está superado. Vejam só. A gente chega num encontro, num congresso, num seminário e pergunta: você já leu o livro dos Espíritos? Ninguém leu. Por exemplo, em Sartre, eu já identifiquei certos processos em nível de conhecimento dentro do livro dos Espíritos. Jean Paul Sartre, já encontrei de Nietzsche, já encontrei de Spinoza, Pascal, Blaise, dizendo todo esse caudal de conhecimentos originários de seres considerados gênios. Se vocês estudarem a Renascença, vocês vão ver todos os grandes pensadores da Renascença
lá dentro do Livro dos Espíritos. É uma coisa assim monumental, por isso que Leon Denis diz, o Espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento, toca através do Livro dos Espíritos. Se Kardec só elaborasse o Livro dos Espíritos, seria suficiente. Só ele. Os outros 4 são importantes, mas ele é uma síntese do conhecimento humano. E tem uma coisa, com projeção futura. Quer dizer, não é um trabalho baseado no conhecimento passado, mas no passado, a época de Kardec, e no futuro. Então a gente precisa reestudar o Livro dos Espíritos. Aqui no Brasil, a necessidade de reestudar o livro. Por exemplo, uma palestra sobre lei de liberdade, a pessoa a gente tem que buscar os clássicos do pensamento. Somente a liberdade entre os gregos, entre os romanos, entre os próprios egípcios. Você sabe que os astecas tinham um conceito de liberdade que era fantástico. Existiu também o livro dos mortos entre os astecas. E o que sobrou da invasão dos espanhóis, chama tabuinhas, que eram em argila, é uma coisa assim fantástica. Sobraram poucas, eram 3.000 os imbecis, né, jesuítas, destruíram todo esse acervo que revelaria de uma forma fantástica toda a história dos povos pré-colombianos. Já destruíram tudo. Isso é um absurdo, é um crime, lesa a humanidade. Ainda bate palma para essa religiãozinha que anda por aí, medíocre. Bom, ali é a egitomania. Me deram de presente, então eu tenho que usar. E ó, falou. Tá vendo? A caneta está funcionando. Deixa eu ver aqui. Troca a pilha, minha filha. Será que eu esqueci? Ah, não é possível. A pilha está aqui. Mas diz que não pode ficar dentro. É melhor interromper um pouquinho essa filmagem aí, né? A não ser que possa... Deixa eu ver se eu acerto. Que diabo. Oxente. Agora. Negócio errado. Hein? É assim, eu acho. Olha, questões práticas não são comigo, sabe? Minhas mãos são meu pensamento. É só você trabalhar com ele. Coisa prática não é comigo. Não sei porquê, mas é burrice não, viu? Eu não tenho essa aptidão para coisas práticas. Eu não sei mudar nem uma lâmpada. É zero. Sem nada prático, rapaz. A gente costuma ficar pensando, pronto. Agora vamos ver, o que é que vocês acham? Vai acender ou não vai? Não acendeu. É ao contrário, né? É aqui que bota aí, não é não? Vem cá para botar. Rapaz, eu estou perdido. É por isso que eu não sei mudar nem uma lâmpada, não sei nada. E o pior é que eu perdi a porcaria da pilha. Cadê a porcaria da pilha? Ah, tá aqui. Mas você sabe? Se ela não souber, você se prepara. Ai, meu Deus. Eu não sei, ela está perguntando como foi que eu botei.
Eu botei errado. Tanto foi errado que não acendeu. Hein? Que tal? Tem também tem aqui uma mulher nua aqui, né? Mas aí a monografia. Então aqui também. Fascinante mundo do antigo Egito. Aqui não deu tudo, né? Vejam o detalhe das construções. Olha, se dissesse que essa construção era moderna, acho que todo mundo aceitava, né? Veja o problema, assim, a arquitetura. Você sabe que existe uma ligação muito grande entre o místico e o arquitetônico. Você sabe onde é? Existe uma história interessante entre os fatos místicos e a arquitetura. É uma coisa interessante, tanto ligada até à magia. No meu trabalho, minha enciclopédia, eu botei isso, tem um capítulo assim, tem um verbete sobre os aspectos místicos e até mitológicos da arquitetura. Então vocês veem o seguinte, todo o trabalho arquitetônico do passado tem uma ligação profunda com o místico, com o espiritual. Né? Para que uma espécie de se chama seteira, isso aqui, ó. Isso aqui, tudo isso aqui tem um significado espiritual. Toda a construção dos povos antigos era uma espécie de materialização do pensamento místico dos construtores. Isso é muito interessante, porque isso prevaleceu no Egito. Vocês veem a esfinge. Os gregos também tinham a sua esfinge, não é? Mas a esfinge egípcia é algo ainda enigmático. É uma representação, segundo alguns, aí uma especulação, da força, do poder. Ela representaria, simbolizaria o poder, a força, né? Uma espécie de ser que guardava todo aquele acervo ligado à espiritualidade, que é justamente o trabalho desenvolvido nas pirâmides. Até hoje se especula muito de por que as pirâmides, por que construíam. Era um abrigo, um monumento funerário, não era não. O monumento funerário tinha outro aspecto. A pirâmide tinha funções não funerárias exatamente, mas cósmicas. Era uma representação, a pirâmide, de um processo cósmico que vai da base ao ápice. E vocês reparam uma coisa interessante. A pirâmide, né, ela tem um processo de ascensão, chega aqui no cume, o ápice, depois ela desce. E pode ser ao contrário, aqui subindo e aqui descendo. Quer dizer, esse é o quê? A evolução. Isso que aconteceu, o que estava na pirâmide, parece que foi uma previsão do que iria acontecer com a civilização egípcia. Ela foi até o ápice e desceu. Sumiu. Então ficou como um registro da sua presença. Outro aspecto também que aponta. Esse povo queria deixar algo permanente da sua estada aqui neste plano. Aí vem os ufologistas e acham que eram os ETs. Os egípcios eram povos de outros planetas. E que deixaram aqui a pirâmide, ou as pirâmides, os monumentos, para marcar a sua presença. Eles estiveram realmente aqui e deixaram esses equipamentos, digamos assim, sofisticados, fruto da inteligência e de uma tecnologia para a época avançadíssima. Então são vários aspectos a serem considerados quanto ao problema da construção dos monumentos, templos e edifícios funerários, etc. Até mesmo a própria mumificação seria uma
um grossíssimo modo, né, seria uma espécie de preservação do indivíduo. Eles preservaram o indivíduo. É como se assim, olha, nós éramos assim. Não é questão só da imortalidade, não. Olha, nós éramos assim. Vocês reparam uma coisa interessante? Nas pinturas egípcias, nunca o indivíduo aparece de frente. Ele sempre aparece de lado. Por quê? Sim, por quê? Por quê? Por quê? Por que eles aparecem de lado? Sempre de perfil, nunca encarando. É outra questão também ligada aos aspectos cósmicos. É a face. Ele não apresenta a fisionomia com os olhos, boca, nariz, mas apresenta de lado, de perfil. Por que o perfil? Aí muitas especulações a respeito. E o que caracteriza a arte egípcia é justamente isso. Vocês veem em certas inscrições ou certas pinturas, até mesmo rupestres, esse processo. Os astecas também, que pintaram e pintaram pouco, eles talharam mais do que pintaram, também apresentam as figuras de perfil. Seria coincidência? Teria um significado? E se tem, que significado nós poderiam revelar essas pinturas? Até hoje, tudo anda no terreno da especulação. Embora já tenha traduzido os papiros, a Pedra da Roseta com Champollion e companhia, mas ainda não se descobriu, ainda não se identificou, né, o propósito dessa civilização aqui no nosso plano. Por quê? Qual a causa dela, civilização, florescer aqui? Olha, são fatos que nós temos que levar para o terreno da análise espiritual, cósmica, senão não vamos ter sentido. Essa aqui é a grande verdade. Então aqui nós temos, do timeline. Isso aqui aqui tem as dinastias, vocês já viram aí? As várias dinastias. Agora, tem uma coisa quanto a essa da dinastia. Reparem, eles levaram 5.000 anos. Um regime político, institucional, religioso. 5.000 anos. Olha, a gente olha assim para trás e, 5.000 anos. Nós temos 2.000 anos depois da desencarnação de Jesus. Já é um tempo considerável. Avalie 5.000 anos. Como eles mantiveram essa estrutura? Como eles puderam desenvolver todo o seu trabalho, né, político, social, religioso, familiar? Como eles conseguiram essa unidade a ponto de se preservarem durante 5.000 anos? É outro enigma também. Houve realmente revoluções, né, convulsões intestinas, como se chama, quer dizer, íntimas, dentro do próprio poder, mas sempre prevalecia a ordem. Estudando todo o processo político dos egípcios, nós vamos encontrar isso, uma unidade e uma coerência acima de tudo, somente em relação aos costumes. Repare uma coisa interessante. Do nascimento da civilização, que ninguém sabe como nem quando foi, até o seu declínio total, e começa com a dinastia dos Ptolomeus, não é? Porque Cleópatra era da dinastia ptolomaica, né? Então, da sua origem até os Ptolomeus, eles mantiveram uma unidade fantástica. Eles não, mesmo sendo reis ou faraós, pertencente à dinastia A, B ou C, ou pertencendo a alguma outra facção nobre, eles conseguiram manter toda a sua estrutura política e principalmente religiosa. Como eles conseguiram isso? Vocês veem uma coisa interessante, em 2.000 anos, a religião, no Ocidente, como também no Oriente, a religião sofreu mutações fundamentais, não foi isso? A religião sofreu
certas transformações fundamentais. A dos egípcios, não. O problema é esse, eles tinham noção de estrutura política. O único discordante, aliás, nem foi discordante, foi Akenaton, não é? Que queria um Deus único, de onde Moisés, por exemplo, copiou. Que o Deus único da Bíblia é o Deus de Moisés que criou, não é nada de Deus cósmico e universal que nós conhecemos. Então, ele, na verdade, não quis inovar, ele entrou em contato como faraó com os mistérios, com a cabala egípcia. E lá, no chamado esoterismo, com S, se pregava o Deus único. Para o povão, era o exoterismo, com X. E aí, era uma manifestação politeísta. Isso nós temos que analisar. E, como diz a zootrópica, né? Nos recessos dos templos de Heliópolis, Mênfis, Tebas, se acreditava na imortalidade, na reencarnação, na comunicabilidade e num Deus único. Agora, isso Akenaton terminou evidenciando. E morreu por isso. Morreu jovem, acho que com 18 ou 19 anos. Então ele não inovou, ele apenas revelou aquilo que já era praticado nos recessos, nos interiores dos templos. Isso mostra o seguinte, que os egípcios tinham uma noção de Deus único e Deus universal, e sem uma representação humana, antropomorfismo. O Deus único dos egípcios jamais foi representado por figura, por estátua, etc. Jamais. Isso Moisés herdou também. Repare que o Deus da Bíblia não tem representação, não é? Física, não tem. O Deus veio ser representado pelo catolicismo, quando acharam que Jesus era o próprio Deus, não é isso? Santa Maria, Mãe de Deus, era o Deus, o Senhor. Isso foi uma corruptela, corromperam esse conhecimento legado pelas grandes civilizações sobre o Deus único. Há até quem afirme, um autor chamado Taylor, não é? Albert Taylor, ele fala uma coisa interessante, que os homens de Cro-Magnon acreditavam num Deus único. E Cro-Magnon dista alguns milhões de anos da era egípcia. Então o homem sempre acreditou num Deus só, um Deus único. O catolicismo não, ele é politeísta. Por quê? Os santos substituíram os deuses menores. Então é isso que nós temos que estudar, para situar a doutrina espírita nesse contexto. O que é que a doutrina espírita pode analisar ou se adequar, diria assim, a todo esse processo? Através de quê? Através de uma análise e o estudo nas entrelinhas das próprias informações dos espíritos e das considerações de Kardec. Eu quero associar esse processo que estamos tratando, de uma civilização sofisticada, antiga e enigmática, ao conhecimento espírita. Tem alguma coisa a ver? Tem, porque muita gente pensa, o que tem a ver Egito com o espiritismo? Tem muito. Porque nós também temos um esoterismo. Um esoterismo, eu acho até que nós temos um esoterismo com S e outro com X. O esoterismo espírita com S pertence ao quê? É cultivado pelos estudiosos. E o esoterismo com S, com X, é pregado pelos que não estudam. Então existe realmente. Hein? Alguém falou aí? Então existe o esoterismo, aqui mesmo. Nós estamos desenvolvendo um trabalho esotérico. Não é? Não é certo? Agora, lá fora,
Qual a ideia que os próprios espíritas fazem da doutrina? Que é religião. Eu lá em Petrolina mesmo, há poucos dias, eu tive uma discussão terrível lá, porque o pessoal queria que eu dissesse que o espiritismo era religião. E não é. Que a base da religião é o esoterismo com X. Reparem. Então existem os mistérios. Por exemplo, lá na nossa doutrina, há certos fatos que ainda não foram devidamente elucidados, explicados. Não é? Como se dá uma comunicação entre um ser encarnado e desencarnado? Hein? O perispírito se associa. Mas como é que se dá essa associação? Nem Kardec revelou. Ninguém sabe. Através do psiquismo. O que é psiquismo? E onde é que está o psiquismo? No cérebro? Perispírito tem cérebro? Hein? Tem ou não tem? Tem ou não tem cérebro? Ele é oco? Ele tem cérebro, tem, agora não pensa. O Kardec levantou uma questão fantástica na revista Espírita. Perispírito não pensa, agora, no entanto, tem cérebro. Isso mostra que o pensamento não pertence ao cérebro. É uma faculdade do espírito. Esse pessoal já sabia disso. Eles conheciam isso. Eu cito sempre uma coisa que me deixou até hoje, né? Assim, não digo com raiva, nem com ódio, mas chateado, aborrecido. Eu emprestei um livro raríssimo, Roteiro de Viagem de Pitágoras. Olha, mente, nunca mais, porque eu me esqueci. Roteiro de Viagem de Pitágoras. Ele conta todos os trâmites de que ele participou em torno do esoterismo egípcio. É uma coisa fantástica. É uma autêntica reunião, autênticas reuniões mediúnicas. Era um trabalho fantástico. Aí é que está a raiz, a nascente do espiritismo. Nesse trabalho dos egípcios. Então a gente precisa conhecer. E não conhecemos. Por quê? Ou não conhecemos? Não se conhece porque as pessoas não estudam, não pesquisam. Pensam que isso aqui é cultura inútil. Isso tem importância? Tem importância e muita importância. Para que possamos avaliar a grandeza ou a grandiosidade da nossa doutrina. Que é tão aí achincalhada porque as pessoas não sabem. E principalmente aqui no Brasil, onde o espiritismo está sendo, que já foi, completamente desvirtuado. A rigor, não existe mais espiritismo no Brasil. Não é uma questão de opinião, não. Analisem. Nesse seminário de Feira de Santana,